Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos e amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, estou gravando aqui esse vídeo. Eu quero que seja um pequeno vídeo, né? Mas Deus vai dar o tempo certo. Irmãos, eu quero falar para os irmãos uma visão que eu tive. Às vezes alguém pode ver esse vídeo e falar assim, essa pessoa tá louca, tá se achando demais, tá enxergando demais, enxergando coisa onde não tem. Irmãos, na manhã de sábado para domingo, eu acordei ali por volta das 4 horas. Eu acordo às 3 horas para orar e eu cochilo novamente. E ali, não sei, por volta das 4h30, 5h30 da manhã, eu não lembro, irmãos, eu não me recordo o tempo, a hora que eu acordei. Porque eu acordei com aquela visão que eu creio que eu não vi a hora, para saber que hora que era. Irmãos, e eu comecei a falar com Deus, mesmo ali, um pouco acordado, um pouco dormindo, porque a gente, quando acorda de manhã, a gente às vezes fica um pouco sonolento, principalmente, né, porque eu estava tomando o remédio, eu estava um pouco sonolenta. Os irmãos podem falar, não, irmão, estava delirando por causa do efeito do remédio. Não, meus irmãos, não era isso. Irmãos, eu estava orando ali, aquele soninho, aquele momento ali, irmãos, não é sono, eu não estou dormindo, mas não estou acordada. E ali eu tive uma visão, irmãos, que eu acordei extremamente preocupada. Eu estava num lugar, eu creio que era numa área de mata, mas onde eu estava só tinha tipo grama. Não via exatamente o chão, mas não via exatamente as árvores, a mata. E ali eu comecei a ver uma fila. Aparentemente era só de homens. Aparentemente era só de homens. E quando eu olho do meu lado esquerdo, tinha um buraco, tipo uma sepultura. Ela não era uma sepultura só. Ela era algo muito grande e quadrado e muito fundo. Dentro daquele buraco, que ali era uma sepultura, tinha um homem. Mas quando eu vejo na minha frente, chegou um homem com uma criança, com um bebê que era uma menina. A menina estava no braço do pai, ela estava com a cabeça no braço direito do pai e os pezinhos virados para mim. A menina, eu não vi o rosto, Deus não permitiu que eu visse o rosto. Aparentemente a criança estava dormindo, era um bebê de uns 4, 5 meses por aí, se tiver isso tudo. A bebê estava com um lacinho na cabeça, um lacinho azul. Ela estava com um macacãozinho, aquele perna curta e manga curta, preto, creio que ali de bolinha branca, e estava com uma meia baixa, meia de bebê, né, da mesma cor. E ali eu vi aquele homem, um homem alto, forte, moreno, ele com aquela criança. Foi aí onde eu fui tendo discernimento o que era aquilo. Aquele homem, ele ia entregar aquela bebê recém-nascida para aquele homem que estava dentro da sepultura. E eu não via atrás daquele homem, mas eu sabia que ali atrás daquele homem tinha fila de pessoas que iriam sepultar os seus bebês naquela cova, a qual estava na minha frente. Quando eu ouvi aquele homem, o que eu vi nitidamente na minha frente foi só esse. Eu vi o homem que estava dentro da sepultura, que ele ia receber todas aquelas crianças para sepultar. Não tinha caixão, viu, irmãos? As crianças eram levadas no braço como se estivesse dormindo. Aquele homem que estava dentro da sepultura, ele ia receber aquelas crianças para sepultar. Então, não tinha caixão. Aquelas crianças seriam colocadas ali mesmo na terra, no chão batido. Mas quando eu vi aquele pai com aquela criança, aquela bebê, parecia tão saudável, parecia que estava dormindo. Ele ia entregar aquela criança para aquele homem sepultar. Eu não via atrás dele, mas eu sabia que atrás dele tinha uma fila de pais levando os seus bebês para ser sepultado. Irmãos, eu perguntei para Deus o que significava aquilo, mas Deus não me respondeu. Eu entrei em desespero, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia. Eu estava vendo ali na minha frente muitos bebês. Irmãos, crianças de 1 ano para baixo. Não tinha crianças maiores. Eram todas crianças de colo. Bebê de colo. Era um bebê de colo. Então, Deus me permitiu ver aquela cova daquele tamanho.
Era uma sepultura muito grande, era quadrada, mas era muito funda. E Deus permitiu ver aquele homem ali dentro, porque ele ia receber todos aqueles corpos daquelas crianças. Eu não sei se estava morto, irmãos, aparentemente estava dormindo. Aquele homem que estava dentro da cova ia receber todas aquelas crianças e sepultar. Ali dentro daquele chão mesmo, não tinha caixão, não tinha um pano, nada cobrindo aqueles bebês. Ia ser todos colocados ali dentro em cima daquela terra. Eu não via, como eu falei para os irmãos, eu não via atrás daquele homem que estava na minha frente. Mas atrás dele tinha uma fila de pessoas que iriam sepultar os seus bebês recém-nascidos. Irmãos, eu fiquei muito preocupada. Muito preocupada, muito preocupada, muito preocupada, meus irmãos, muito preocupada. Quando eu vi aquilo. E até agora Deus não me respondeu. O que seria aquilo? E em outra visão, eu vi na minha frente tinha uma mata. Meu lado direito tinha mato, uma mata alta, não tão alta. E do meu lado esquerdo tinha só uma grama. Mas não era grama, ela assim, tipo, que tinha roçado, tinha cortado, né, as árvores, ele ia limpado aquele mato e ficado baixo. E na minha frente, aquele mato pegou fogo. Aquele mato que estava à minha direita pegou fogo. E no mesmo momento que aquele fogo, ele estava queimando, eu não sentia o calor daquele fogo. Eu estava na frente daquele fogo. Eu não via o fogo, mas eu sabia que ali tinha um fogo que estava queimando. Mas eu não sentia o calor daquele fogo. E quando eu vi, saiu um animal de lá de dentro queimado. Ele queimou todo o pelo, mas a pele dele não queimou. E eu ali tentando, levei a mão para poder pegar aquele animal, que eu não sei se era um coelho, o que era. Eu só sei que ele saiu daquele fogo sem pelo, mas a pele dele não feriu. Irmãos, foi uma coisa assim, impressionante que eu não entendi. Até agora Deus não me respondeu. Talvez eu não queira me mostrar, talvez é só para orar. E eu ali tentei pegar aquele animalzinho, só que ele não deixou, ele era muito rápido. Ele fugiu. Mas aquele mato que estava na minha frente, irmãos, ele estava queimando, tinha fogo. Eu não vi o fogo e não senti o calor do fogo, porém eu estava na frente daquele fogo. Irmãos, quando nós, irmãos, entramos na presença de Deus, nós oramos, Deus já tem o poder de nos revelar. A palavra de Deus fala que ele não faz nada sem antes avisar os teus profetas. Eu não estou dizendo para os irmãos que eu sou profeta. Ele não faz nada antes de nos avisar. Então, eu quero aqui pedir para as irmãs, as mulheres, as mães, vocês que têm bebês recém-nascidos, vocês que estão grávidas, estão para dar à luz, vocês que estão nos primeiros meses da gestação, em nome de Jesus Cristo, ore, ore, ore. Entregue os seus filhos, os seus bebês para Jesus. Apresente os seus filhos na igreja. Você que não é cristão, você que é católico, você que é espírita, você que não tem nenhuma religião, você que não crê em Deus. Peça a Deus para guardar os seus bebês, as suas crianças, que com certeza vocês não querem o mal para eles, né? Eu tenho certeza disso. Eu, como mãe, eu digo isso. Ore pelos seus bebês que já nasceram de menos de um ano. Não tinha bebês ali maiores, era menos de um ano. Ore. Você que é cristão, que você ainda não apresentou seu filho na igreja, leve o seu filho o mais rápido possível para o pastor apresentar o seu filho para Jesus. Mas não é qualquer pastor, qualquer igreja, amém, meus irmãos? Vocês entendem o que eu quero dizer? Você que está grávida, já está para dar à luz, você que está na metade da gestação, você que está no início, ou você que deseja ser mãe, você que está planejando ser mãe esse ano de 2026. Apresente o seu útero, as suas trompas, os seus ovários, apresente o seu ventre para o Senhor Jesus. Apresente a sua madre para o Senhor Jesus. Porque o que eu vi, irmãos, foi assustador. Ver aqueles pais indo sepultar os seus bebês. Eu não sei se estava morto, eu não posso afirmar para os irmãos. Porque os bebês novinhos, quando estão dormindo, eles não mexem. Aqueles tão maiorzinho que fica sentado no braço, já fica em pé, no nosso braço, eles se movimentam. Os bebês estavam todos parados. Eu não estou afirmando que esses bebês estavam mortos. Mas a sepultura que os esperava era muito grande. Então quer dizer o quê?
milhares e milhares de bebês seriam sepultados naquele buraco, naquela cova. E eu comecei a orar, eu comecei a repreender, mas você, mãe, a qual eu citei aqui, você que já tem os seus bebês recém-nascidos, você que já está na hora de dar à luz, você que já está indo para a maternidade, você que está já no finalzinho da gravidez, você que está na metade da gravidez, você que está no começo, você que deseja ser mãe esse ano. Entregue os seus bebês para o Senhor Jesus cuidar. Porque o adversário está muito furioso com a nossa vida, com as nossas crianças. Porque as nossas crianças é a geração desse mundo. É a geração que vai ficar. Nós estamos partindo. A cada dia vai um de nós. Mas os nossos filhos, os nossos netos, para quem tem neto, vai ser a nova geração. Vai ser a geração futura. E o diabo está querendo matar. Para vocês que eu citei aqui. Ore. Entregue os seus filhos para o Senhor Jesus. Vá a uma igreja. Peça o pastor para entregar, para consagrar os seus filhos, apresentar os seus filhos ao Senhor Jesus. Mas você também tem que ungir os seus filhos e apresentar eles para Deus todos os dias, para que o diabo não venha entregar a alma dos seus filhos. Amém, minhas amadas irmãs? Esse é um recado para as irmãs. Porque os homens, geralmente, eles não têm ali essa sabedoria, né? Tem pais que é muito preocupado com filhos, ora pelos filhos, mas na maioria das vezes são as mães. Mas eu falo para os pais também. Apresente os seus filhos. Coloca a sua mão, você tem autoridade no mundo espiritual, você pai, você mãe. Você pai, coloca a sua mão, sobre o ventre da sua esposa que está grávida, que já está para dar à luz. Coloca a sua mão no ventre da sua esposa e repreenda a fúria do adversário e apresenta o seu filho, o filho seu e da sua esposa para o Senhor Jesus. Para que o diabo não venha tragar o seu filho. Para que o diabo não venha tocar na vida do seu filho. Para você pai, faça isso. Para você mãe, também faça isso. Unge a sua barriga, unge o seu ventre. Apresente o seu filho para o Senhor Jesus. Porque o que eu vi, irmãos, eu acordei e o coração queria sair do peito. O peito estava batendo tão forte, o coração estava batendo tão forte, que parece que o meu peito ia explodir, o coração ia sair. Quando eu vi tantas crianças que iriam ser sepultadas. Eu não estou dizendo que elas estavam mortas, mas a sepultura estava diante de mim e diante daqueles bebês. Amém, minhas irmãs e meus irmãos, para vocês aí que tem bebês. É bebês, eu não estou falando jovens, adolescentes, não. Eu estou falando bebês, porque o que Deus mostrou foi bebês. Amém, meus irmãos? Fica aqui o alerta para os irmãos, para as irmãs também, e que Deus possa está repreendendo a fúria do adversário contra a vida dos seus filhos, contra a sua gestação, contra a sua gravidez. Você que está grávida de um bebê só, de gêmeos, de trigêmeos, seja a quantidade de bebê que for, apresente ao Senhor Jesus. Porque o diabo ele está furioso com a vida das nossas crianças. Já parou para pensar quantas crianças estão sendo mortas? Estuprada, abusada, esquecida, abandonada, largada por aí. Quantos lugares, orfanatos, abrigos, casa de apoio tem criança, por quê? Porque o diabo ali usa os pais para abandonar, para fazer tudo o que o diabo quer. Amém, meus irmãos? Eu deixo esse aviso para os irmãos, esse recado, na verdade, né? Que os irmãos e as irmãs possam estar abençoando a sua madre, o seu ventre, a sua gravidez, a sua gestação, o seu filho, ou o seu neto, ou o seu sobrinho, seja quem for, irmãos. Você tem autoridade no mundo espiritual. Fala assim, ó. Senhor Jesus, eu apresento as minhas mãos agora ao Senhor, que o Senhor venha ungir. Que o Senhor venha ungir com teu sangue. É com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta. Peça ao Senhor Jesus, coloca uma gota do teu sangue na palma das minhas mãos. E faça assim, irmãos, ó. Faça assim, ó. E coloca sobre o ventre de quem está grávida perto de vocês. Seja sua esposa, seja sua filha, seja sua neta, seja sua cunhada, seja sua irmã, seja quem for. Apresente as suas mãos para o Senhor Jesus. Fala, Senhor, coloca poder e autoridade nas minhas mãos, para que onde eu tocar, Senhor, um milagre possa acontecer. Aonde eu tocar, que haja milagre, que haja cura, que haja libertação, que haja livramento. Peça ao Senhor Jesus para ungir as suas mãos com o sangue dele. Com o sangue dele, o sangue do Cordeiro, aquele sangue que verteu na cruz por mim e por você. Faça isso, irmãos, em nome de Jesus, porque eu fiquei muito preocupada. Muito preocupada com tantas crianças indo ser sepultadas, que com certeza elas indo ser sepultadas.
naquele buraco ali, aquela cova, sem caixão, sem nada, sem um paninho por cima daquele bebê. Era colocar o bebê ali na terra mesmo e já sepultar. E o que eu vi foi fila de pais levando os bebês para serem sepultados. Amém, meus irmãos? Sigo por aqui orando, mas que vocês façam também o que te é devido fazer. Colocar as mãos, impor as mãos sobre a barriga, o ventre da sua esposa, da sua filha, da sua neta, da sua irmã, seja quem for. Impõe as mãos sobre o ventre desta grávida e ore em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenha todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira, 13 de janeiro de 2025. E que o Senhor Jesus possa estar adentrando na sua casa, na sua família e repreendendo o espírito que está tentando destruir, acabar com as nossas crianças. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro.